Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos ter uma conversa muito divertida, porque ela tem uma energia descomunal, vocês vão ver como que ela é energética. É uma amiga muito querida. Hoje ela é CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Diga-se de passagem, é a primeira mulher de todos os capítulos internacionais do Capitalismo Consciente que é mulher. Então, isso é um grande feito. E também ela é uma especialista em narrativas de marca e também de causas. E nada mais do que uma causa como o capitalismo consciente. Já trabalhou em marketing, trabalhou com muitas celebridades e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história super legal da Dani Garcia. E aí, Dani, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Adri. Um enorme prazer estar aqui, estar do seu lado, conversar com você. A gente que se conhece há tanto tempo, ter um espaço para que a gente consiga trocar essas informações é muito gratificante. Muito obrigada. Bom, primeiro, assim, que eu me considero sua amiga, super orgulhosa da minha amiga, de toda a trajetória que ela está fazendo, mas como eu tenho esse privilégio, muitas pessoas ainda não te conhecem. Então eu queria, primeiro, que, já que a gente falou dessa causa, né? Se você puder contar um pouquinho, primeiro, dessa bandeira atual que você está defendendo, que eu acho uma coisa muito legal, que é falar um pouquinho dessa nova economia. A gente está vivendo um momento que a gente tem um pouco de desânimo, assim, às vezes, será que é só moda? Será que é uma coisa real? Será que essas coisas realmente são tangíveis, né? Num mundo tão líquido, como diz o Bauman, será que isso é sólido? Até que ponto é? Como que a gente confia? Como é que você está colocando sua impressão digital aí como mulher também nessa causa toda? Então, acho que eu falei muito já, conta aí. Imagina. Tá bom, vamos começar desse ponto, depois a gente vai voltar para trás. Vamos contar a história ao contrário dessa vez. Bom, é uma enorme satisfação, lógico que uma honra e uma super responsabilidade estar à frente do Capitalismo Consciente, do Instituto Capitalismo Consciente, que aqui no Brasil é o representante brasileiro, né, do movimento e da instituição de mesmo nome nos Estados Unidos. Já passaram por aqui também, já sei, né, cofundadores e ex-conselheiros como o Thomas, o Ricardo Glass, enfim, o Ricardo Cato, né, que já passaram por aqui. Então, todos eles fazem coro a isso tudo que eu vou contar de uma forma muito rápida. O Instituto, ele está no Brasil desde 2013 para ajudar a transformar o jeito de fazer investimentos e negócios no Brasil, orientados para diminuir as desigualdades. Esse é o primeiro parágrafo do nosso manifesto, um manifesto que foi construído em 2017, e ele também é um mantra, porque ele fala à iniciativa privada. Nós somos uma ONG que acredita que o grande protagonismo das mudanças, né, e da diminuição das desigualdades da sociedade está nas mãos da iniciativa privada. Então a gente entende que as empresas são portas, são locais de oportunidade para que a gente possa acolher o diverso e diminuir a desigualdade que a gente tem por aí. Desigualdades essas que foram aprofundadas nos últimos 200 anos por conta do capitalismo lógico, mas também por um jeito diferente, né, e não tão saudável de fazer negócios. Então, nós aqui, primeiro nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, congregamos um ecossistema de empresas que se reconhecem capitalistas conscientes. E se reconhecer como capitalista consciente significa olhar para os 4 pilares do conceito do capitalismo consciente e seguir junto com eles, né? Uma empresa é capitalista consciente quando ela tem um propósito maior à sua frente, entende o motivo pelo qual ela existe, para muito além de produto ou serviço que ela produz ou oferta. É uma empresa que tem um líder consciente, levanta essa bandeira por esse propósito, personifica esse propósito no seu dia a dia. É orientada para stakeholder, ou seja, entende os diversos grupos que estão ao redor dela e entende que somos todos um grande sistema, se a gente não andar juntos, né, gerando sempre relações de valor compartilhado, a gente não roda. E cultura consciente, logicamente, onde a gente preserva esse raciocínio dentro do nosso ambiente de trabalho e faz com que todo o organismo da organização siga por uma rota de longevidade e prosperidade.
A gente aqui no Brasil já congrega 180 empresas, mais de 4.500 pessoas que são embaixadoras e que não só se engajam pelo conceito, mas que estão ao nosso lado, ajudando a construir conteúdos e fazendo com que isso reverbere dentro das empresas. E o nosso maior propósito, enquanto instituto, é realmente fazer com que as lideranças se percebam mais conscientes, se percebam donas de um papel de protagonismo de fato. Então, a gente entende que líderes conscientes são líderes que trabalham pelo impacto positivo no dia a dia, em todas as decisões que tomam, com todos os grupos que estão no entorno. Que interage. Então, estar à frente de uma instituição que fala isso é muito relevante. Especialmente quando a gente fala de capitalismo, né, e que tem tudo a ver com economia, com a nova economia, que hoje em dia está completamente alinhado com conceitos de capitalismo de stakeholder, que tanto falo, e mais ainda de ESG, que se fala mais ainda. Enfim, é uma super satisfação. O que eu digo é ser walk the talk, de fato, né? Então, a gente fala sobre isso. E sim, eu sou uma mulher e estou aqui na frente. E tem um detalhe muito relevante de quem conhece a minha história no capitalismo, que é eu cheguei como voluntária. Eu não cheguei como uma executiva contratada para o cargo. Não, eu cheguei como voluntária para atender a uma demanda de comunicação e de marketing no começo da segunda gestão e lá fiquei e construí uma trajetória para isso. Então, capitalismo consciente é muito importante na minha vida, em vários aspectos, e é de fato muito mais do que um movimento, é uma crença que eu tenho de fato de que as empresas são... elas podem conduzir de verdade a nova economia, assim, respeitosamente a nova economia. Eu te vejo assim como... Desde que eu te conheci, mas eu te vejo como uma pessoa, primeiro, com uma habilidade muito grande de comunicação. Quando você fala de marca, realmente você consegue ter uma tradução das coisas que você pensa de uma forma fácil das pessoas compreenderem. Uhum. E você tem uma característica que é uma pessoa fácil de conviver. Então, que bom. E é uma pessoa, ao mesmo tempo leve, você ao mesmo tempo é divertida, você é informal e ao mesmo tempo é muito séria e competente no que você faz. Então você reúne um monte de qualidades que eu vejo muito diferentes, sabe? Eu tenho certeza que a tua gestão vai ser um marco no capitalismo consciente do Brasil, porque você vai conseguir, já está conseguindo, atrair mais pessoas. Porque você tira aquela distância daquele ar executivo que afasta, talvez, ou assuste as pessoas. Porque você traz isso para uma coisa, sabe, fácil de compreender, acessível. E aí eu queria te perguntar, né, que ações você tem feito para traduzir todo esse seu jeito em ações que já devem estar se manifestando, né? Mas como as pessoas não sabem, queria que você contasse um pouquinho. Você sabe que o jeito de você me descrever é muito interessante, né? Porque, de fato, eu tenho um pouco de todas essas características que você falou. E interessante que quando eu assumi essa gestão, eu escrevi uma carta. Não tinha exatamente um protocolo, né? Para quem assumir a gestão, não tinha assim dia de posse, carta, não tinha nada disso. Mas eu decidi que ia ter. Eu falei, não, eu acho importante ter, porque é uma mudança. Marca. Não só isso, como é assim. A gente passou por um momento muito importante no ano passado, que foi da revisão de toda a governança do Instituto, desde que ele se montou aqui em 2013. Então, a gente passou por um mergulho, com uma consultoria parruda, para que a gente refizesse governança, todos os documentos. Eu acompanhei 100% de todo esse processo. Então, eu sei o quão relevante isso era. Então, quando eu fui eleita, passei por teve todo o processo de mudança de cargo, então teve toda uma seleção, assessments, uma série de entrevistas, e eu era a candidata. E aí eu passei por todo esse processo, então eu não fui simplesmente eleita, eu fui eleita, escolhida, enfim, o que me deixa ainda mais honrada. Mas, de toda forma, quando eu efetivamente coloquei o pé na nova gestão, eu falei, eu acho que isso aqui merece um marco. Eu vou escrever uma carta. E nesta carta dizia muito daquilo que eu estou trazendo para a gestão, que é o seguinte: está na hora da gente deselitizar capitalismo consciente.
Não é mais possível a gente falar que capitalismo consciente é um assunto das elites. E quando eu falo das elites, eu estou falando da elite empreendedora, da elite dos executivos, ou da elite das grandes empresas, né? Dos macronomes do Brasil. Sim, é um assunto que chegou pelas mãos deles, mas não pode mais ficar nas mãos deles. Então, a medida número 1 é como é que a gente deselitiza e desmistifica capitalismo consciente. E isso tem a ver com o meu poder de, como você falou, de tradução, de jogo de cintura, de falar aos diferentes, aos múltiplos, né? A segunda coisa que eu coloco naquela carta é de que a gente precisava solidificar aquilo que a gente já tinha construído. E eu tinha 2 coisas muito importantes nas minhas mãos para solidificar. Primeiro, a base de 4.000 pessoas engajadas na pessoa física. Afinal de contas, uma pessoa que se inscreve no meu site como embaixadora, me segue, assiste todos... Né, me segue, eu estou falando do Instituto, né? Todos os eventos e etc. Pô, ela gosta da gente, ela quer estar ao nosso lado. O que eu posso prestar de serviço a ela? Então, eu devo solidificar este relacionamento. Do outro lado, eu tenho 11 filiais que eu ajudei a construir, as 11 filiais dentro do Brasil. O que eu posso fazer para que elas realmente reflitam os diferentes sotaques que o Brasil tem? Como é que eu posso fazer com que elas tenham essa tradução local de capitalismo consciente? E por último, não menos importante, a coisa que é a menina dos meus olhos. Como é que eu posso levar capitalismo consciente para a educação? Afinal de contas, a gente tem uma camada de jovens muito importante no Brasil e que precisa de muitos cuidados. Hoje a gente é o maior desemprego do G20. A gente tem 31,4% dos jovens entre 18 e 24 anos desempregados. Mas eu vejo mais do que isso. Eu vejo uma camada de jovens desempregados e ainda sem um foco exato. Mais do que isso ainda, sem a sensação de pertencimento numa sociedade que os acolha. Então, como é que a gente, enquanto empresários, executivos, podemos acolher, podemos trazer o jovem para perto de nós, podemos fazer com que ele entenda que ele é parte pertencente de uma sociedade. E jovens, quando se sentem pertencentes, atuam. Eles não podem olhar para o entorno deles e achar que cidade e prestação de serviços de governo não tem a ver com eles. Não, eles têm que se sentir parte integrante de tudo aquilo que está ao lado deles, daquilo que eles podem usufruir. Mais do que cidadãos, eles têm que entender que eles podem ser líderes da própria vida, de outros negócios e etc. Então, a minha carta carrega a tradução do que é capitalismo consciente para diversos públicos, a importância de olhar para também diversas idades. Essa questão da diversidade geracional é, para mim, muito interessante. Eu acho que a gente fala em diversidade, olha para gênero e olha para raça, mas a gente não olha para idades, né? E a gente tem que olhar para as idades. Não tem coisa mais rica do que a gente colocar jovem com sênior trabalhando. É fabuloso, porque a gente percebe o intercâmbio, né, de soft skills, assim, é muito interessante. Então, a minha carta traduzia isso, são esses os caminhos que a gente vai fazer enquanto capitalismo consciente, e acho que a gente está conseguindo fazer em ações muito legais. Então, eu tenho para mim, sim, que capitalismo, ESG, capitalismo de stakeholder, tem um jeito diferente de ser abordado. E aí, nas minhas apresentações, eu começo a traduzir isso. Já fui chamada para falar de ESG para MEIs e pessoas físicas. Como é que a gente tangibiliza ESG no dia a dia? A minha própria equipe me colocou um desafio que era escrever sobre ESG e capitalismo consciente para uma criança de 5 anos. Olha que legal. E aí eu estou montando um texto sobre orientação para stakeholder para uma criança de 5 anos. Mas a gente vai lançar o primeiro livro infanto-juvenil do capitalismo consciente no Brasil. Ele veio dos Estados Unidos, lá foi editado e a gente trouxe para o Brasil. Então, sim, a gente está numa pegada de traduzir, como você bem disse, que tem tudo a ver com o meu perfil, o que é capitalismo consciente para todos. E acho que essa construção de narrativa, ela passa por um momento muito importante do Instituto, mas ela passa por um viés da Daniela que é muito de reescrever narrativas. Antes de estar no capitalismo consciente, eu escrevia narrativas para as marcas e muitas vezes o dono dessa marca ou dessa empresa olhava para mim, depois que eu lia o que ela era, e eles diziam para mim, caramba, eu não sabia que eu era tudo isso, ou não sabia que a minha empresa podia ser dita ou contada dessa forma. Então,
Acho que é um talento mesmo que eu tenho de fazer essas construções diferenciadas. E por isso você começou até a tua carreira como jornalista também. Com certeza, com certeza. Isso deve ter te dado essa bagagem, além do teu perfil pessoal, obviamente, dos seus soft skills, né? Porque tem o conhecimento e tem os soft skills da gente que agrega esse valor. Então, verdade. Acho que a combinação dessas duas coisas é que deu esse resultado aí bacana, né? É verdade, é verdade. Agora, você falou uma coisa que eu queria te perguntar, que é assim... O Brasil é muito diverso. Você falou em 11 filiais, se eu estou certo. 11 filiais. Então, essas 11 filiais, elas têm necessidades diferentes também. Porque os estados a quais elas pertencem têm idiosincrasias, elas têm necessidades, têm dificuldades. Não é São Paulo. A gente sabe que São Paulo é o estado mais rico da nação, acho que até da América Latina, né? Mas... então, a forma de traduzir capitalismo consciente também tem que ter uma aculturação para estas filiais. Tem né? mesmo. Eu até hoje estava conversando numa reunião aqui com a Alessandra, que trabalha comigo, e ela estava falando que ela veio para cá, ela é do Rio, e que ela veio para São Paulo passar uns dias aqui e visitar uns parentes. E ela falou que ela ficou impressionada com as estradas paulistas vis-à-vis as cariocas. Certo. E também o próprio nível até dos caminhões que circulavam aqui vis-à-vis alguns estados que circulavam lá. Então, assim, ela falava, nossa, mas como que pode ser tão perto e, ao mesmo tempo, a gente tem uma discrepância de qualidade dos próprios caminhões, vamos dizer assim, e das estradas. Das estradas é visível, né? A gente vê até o suporte das estradas, quando eu digo até as paradas, né? Sim, sim. A prestação de serviços de estrada, enfim. Exato. Tudo isso é um reflexo da cultura do caminho e tal, né? Isso deve... Como é que você traduz isso de capitalismo consciente, né? Para as 11 regiões. Isso. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Então, a regra maior é a gente localizar ou eleger um líder de filial local. A gente não faz isso proativamente. Eu tenho a grata satisfação de dizer que os 11 líderes de filial chegaram a mim, mas passaram por uma série de reuniões. Posso dizer que são entrevistas, mas a gente fez muitos alinhamentos para que a gente identificasse essas pessoas como reais protagonistas do empreendedorismo nos lugares onde eles estão. Então, sim, passa por um perfil de alguma pessoa que está muito orientada em entender como é a nova forma de fazer negócio naquela região, contando com a cultura local. Então, ele tem essa visão de capitalismo consciente aplicado ao momento, ao tipo da sociedade, ao sotaque, como a gente fala, regional. Então, lógico que o líder de filial, a líder de filial de Cuiabá, é diferente da líder de filial do Rio Grande do Sul, que é completamente diferente da líder de filial do Nordeste. Então, a gente tem 3 pessoas muito diferentes, tem 3 mulheres, realidades diferentes, e tipos de vida diferentes, aplicações do dia a dia dos conhecimentos diferentes. E a gente tem a gente construiu uma carta de conduta para você ter uma ideia, porque cada filial tem o seu líder de filial, pode ter um co-líder ou não, e tem um conselho, um mini conselho local. É uma regra internacional e a gente segue a regra ipsis literis. E este conselho local também é um conselho diferente. O conselho de Santa Catarina é diferente do conselho de Minas Gerais. E a gente escreveu uma carta de conduta. E para você ter uma ideia, tem algumas localidades onde a gente tem um parágrafo que é mais rigoroso, né? Tem mais regras, outros parágrafos são mais maleáveis. Todos seguem a mesma regra, mas a gente tem flexibilidades, algumas e pequenas, que passam pelo entendimento de como é até mesmo o voluntariado para o capitalismo consciente em cada uma das regiões. O que a gente não abre mão, obviamente, é de que essas lideranças estejam alinhadas aos negócios, sejam reais, engajados do nosso conceito e da nossa cultura do capitalismo consciente aqui no Brasil, e que sejam absolutamente éticos, transparentes e sigam a governança da matriz. Mas sim, a gente tem grupos de pessoas diferentes
E graças a Deus a gente consegue entender todos os sotaques. Quando a gente tem uma reunião de todo mundo junto, a gente percebe as diferenças. Mas nas diferenças eles também trocam e é muito relevante isso. Tem coisas que foram criadas no Sul e que estão sendo aplicadas no Sudeste ou no Nordeste e vice-versa, que são muito relevantes. É que tem um benchmark interessante. Tem, e até entre nós. São diferentes. diferentes, exatamente, são mesmo. E é muito legal. Agora me conta uma coisa, essa abordagem, né, da educação e até de você trazer livros, quer dizer, começa bem cedo, porque a gente não está falando só acima dos 18, você está falando de um pela livro primeira infantil. Pela primeira vez a gente vai falar de um livro infanto-juvenil. Você vai criando Exatamente. consciência desde pequeno, Isso. né? Que nem quando a gente via lá atrás que... Eu sou da época ainda que tinha gente que jogava coisa pela janela. Nossa, eu falei disso nesse final de semana. E aí, a minha geração já não joga. Graças a Deus. Mas isso foi educado, porque com certeza foi. Você ia vendo falando, gente, isso é um absurdo, você jogar coisa pela janela. Exato. Como é que você pode fazer isso? E cuidar do seu ambiente externo e tal. É um cuidado também, né? É um cuidado onde você percebe que a sociedade é um reflexo, né, da tua empresa e você é responsável por tudo isso, daquela comunidade que você influencia. Isso tudo mesmo. isso. Então, além de fazer a educação, tem um jovem que muitas vezes ele pode não saber para onde ele vai. Então, ele está na faixa dos 18 anos, eu vejo isso até com colaboradora lá de casa que me ajuda, às vezes ela fala, a minha filha está sem saber o que vai fazer, como ela precisa comprar as coisinhas dela e está com dificuldade de arrumar emprego, e aí vai no jovem aprendiz e vai não sei aonde. Mas eu sei que tem uma coisa que às vezes é a oportunidade que te dá o teu salário para você pagar tuas contas, mas também tem um desejo de eu saber algo que me preenche melhor, que muitas vezes esse jovem não tem, ele não sabe ainda o que é que ele vai fazer, que direção, se ele vai simplesmente seguir só uma necessidade de contas a pagar, ou se ele também pode usar uma vocação. E qual é essa vocação? Como é que ele acessa essa vocação? Como é que ele põe isso no dia a dia? Até se você precisar, no seu projeto de algum teste vocacional, eu dou para o Instituto lá os testes. Olha, vai ser muito legal, porque isso que você está falando, a gente não consegue pegar tão antes assim. Eu adoraria, Adri. A gente poderia construir alguma coisa legal, né? O que a gente consegue é trabalhar... É a minha vocação, de ajudar as pessoas a saberem quem elas são. O que a gente consegue é falar ao jovem que está entrando no mercado de trabalho e que, portanto, já passou ou por esse momento de orientar, ser orientado pela necessidade ou não, mas ele já está no mercado de trabalho, ou ele está entrando no mercado de trabalho. E enquanto ele está dando os primeiros passos, a gente quer orientar e tem conteúdo para orientá-lo sobre o que é uma boa liderança, o que vai ser, o que vai transformá-lo num líder protagonista. Então, a gente construiu uma plataforma de educação chamada CC Jovem para poder entregar uma certificação em capitalismo consciente para este jovem aprendiz que já está na empresa, para aquele estagiário que chegou na empresa, e esse também se transformou num projeto social, porque a cada jovem aprendiz e estagiário dos nossos associados, a gente abre vagas para 5 jovens de baixa renda ou em vulnerabilidade. Conta mais sobre isso. Então, os nossos associados colocam os jovens aprendizes e estagiários nessa certificação em capitalismo consciente. Tá. E certificam quem está entrando nas suas empresas agora. Cada vaga abre portas para 5 novas vagas que a gente entrega para o mercado através de ONGs parceiras, G10 Favelas, Gerando Falcões, Plan International e outras tantas, para jovens de baixa renda ou em vulnerabilidade que precisam se preparar para o primeiro emprego. Então, eles recebem a mesma certificação em capitalismo consciente e, imediatamente assim que terminam, são conduzidos para plataformas de estágio. E aí, na plataforma de estágio, ele tem um selinho do lado. Ele fez Líderes do Futuro, Capitalismo Consciente. Que legal, então, que bárbaro. As empresas que estão recrutando nessas plataformas de estágio já conseguem ver o jovem que está formado em capitalismo consciente. Agora, seria incrível se a gente conseguisse dar um passo anterior e estudar
e entregar para esse jovem, né? Como é que ele pode entender melhor qual é o futuro dele, soft skills, para onde ele pode estar. De acordo com as características. Exatamente. Dele, né? Então a gente pode, depois do podcast, sentar ali fora e conversar sobre o que a gente vai criar. Mas, enfim, neste momento o que a gente está cuidando é dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e, portanto, já passaram por este momento de orientação. Mas a minha preocupação é a mesma que a sua. A gente acha que o jovem precisa ainda de mais força, mais poder, e acho que a iniciativa privada pode conduzir isso também. Tem grandes projetos que a gente já observa por aí, de empresas que dão subsídio para escolas, que trazem alunos ainda mais jovens para dentro dos seus núcleos, né, no seu entorno, que olham para os filhos dos stakeholders, e isso é fundamental. Isso é papel também da empresa que está olhando para a sociedade civil de uma forma diferente e olhando dores específicas que a sociedade precisa curar e ela pode ajudar. Isso é muito legal, porque daí você faz diferença já na comunidade da qual ele pertence, antes, né, de ir para a empresa. Você sabe que um dia desse eu estava numa reunião e uma pessoa disse uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Ela disse assim: os filhos dos nossos colaboradores são os primeiros stakeholders que tem dentro da casa do colaborador. Aí eu falei, puxa, mas do que ela está falando exatamente? Eu pensei. E a pessoa continuou e disse assim: quando uma mãe e o pai não é bem tratado dentro de um trabalho e chega chorando, você já pensou que o filho fala: nossa, mamãe, por que você está chorando? Seu chefe fez você chorar? O que esta criança está pensando da empresa que o pai e a mãe trabalham? Eu confesso a você, Adri, eu nunca tinha olhado por este prisma. E é verdade. Mas é muito importante, porque o que tem de criança que detesta o lugar onde os pais trabalham é um número grande, né? E quando o pai não chega, ou a mãe não chega satisfeita, feliz, dizendo, pô, eu trabalhei, tô cansada, mas é um lugar que me deixa feliz, é um lugar que me trata bem, é um lugar que me acolhe, que me faz crescer, como é que ela traduz isso para os filhos? É isso aí. E quanto que a gente lembrava dos próprios ambientes dos nossos pais onde trabalhavam. Sem dúvida. E quanto sem isso dúvida. também influencia a sua visão de mundo. Sem dúvida. A forma com que você vê das relações. Eu até hoje me lembro das empresas do meu pai, nossa, super. E o que ele falava, aquelas coisas que você dá, aquelas orelhadas na hora do jantar, que ele está contando uns problemas, né? É verdade. É verdade, é verdade. Não é? Super verdade, porque vai influenciando, vai formando. Me lembro da minha mãe chegando, triste. Nossa, me lembro, é verdade. Não é? E aí você vai tendo, por exemplo, quantos jovens falam: eu não quero trabalhar no mundo corporativo porque vi meu pai tendo uma vida X, Y, Z. Muitos. Então, a geração millennial diz muito isso. Pela qualidade de vida que tinha, pelo sacrifício que fazia, enfim. Eu ainda gosto dessa... Quer dizer, eu ainda estou no ritmo, né, de trabalhar longas horas. Eu também. Então, isso faz parte da minha geração e, para mim, isso é normal e sinto falta até quando não tem. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que não estão mais nessa vibe, nem querem esse ritmo. Não, eu já vi filhos falando para os pais: o quê? Empreendedor? Você tá louco? Vocês não param de trabalhar? Imagina, eu jamais quero ter uma empresa, nunca. Eu quero ser funcionário. Eu já ouvi isso. Porque a gente muitas vezes perdia a medida, né? De timing, de tudo. Mas então, para executivo também. Tem as duas visões, né? Tem. Agora, falando de você como executiva, né? Que teve essa jornada toda, como é que foi essa mudança para você? Porque agora você está como CEO, você passou por vários cargos, agora você tem um papel que você está de fato, né, naquela liderança, influenciando todo mundo, não só dentro da empresa, mas no mercado, né? Como é que é esse desafio para você? É muito interessante. Tem diferença de coisa de mulher? Sempre me perguntam isso e eu tenho uma resposta pronta, mas eu quero ouvir a sua. Se tem o quê? Diferença do fato de você estar nessa liderança como mulher? Tem algumas diferenças. Especialmente de como tratam você. Então conta pra gente. Bom, vamos lá. A minha trajetória, Adri, é uma trajetória que reúne muitas experiências. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito. Eu olho a vida pelo ponto de vista do trabalho, né?
trabalhadora mesmo, eu curto, né? Uma vez brincaram comigo e disseram, bom, o que você sonhava ser quando pequena, né? E eu me lembrei imediatamente de que meu pai, na década de 70, 80, tinha uma mala, dessas malas de executivo naquela ocasião, que hoje a gente brinca dizendo que era do 007, e uma delas não servia mais, e eu usava a mala. E aí as pessoas me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, vou ser gerente. Do que eu não sabia. Eu sabia que eu ia ser gerente. Eu estava me preparando para isso. Então, dentro da mala tinha caderno, caneta, tinha um monte de coisa. E eu abri um escritório em qualquer lugar. Então, a minha trajetória foi, sim, de uma evolução de uma série de experiências, especialmente na comunicação, que foi uma carreira que eu vivo até hoje, mas eu vivi mesmo plenamente os 180 graus da comunicação. Então, para você ter uma ideia, eu me formei em jornalismo quando a gente não tinha computador ainda nas universidades. Eu estou falando de 1992, eu não estou falando de 2000, sabe? De 1900, né? Enfim, me formei, os primeiros computadores estavam chegando, mas a gente não aprendia o que era, não existia muito digital, né? Existia alguma coisa a respeito de tecnologia. Tinha computador, mas não era digital, exato, né? Exato, não era internet, era computador. Porque a internet veio em 94. 95 aqui no Brasil e 96, no final de 96 eu já estava trabalhando com ela. Mas enfim, eu fiz uma trajetória de jornal, revista, um mundo offline mesmo, que por sinal hoje numa reunião eu tive que explicar que o mundo offline era revista, jornal, outdoor, separado do digital que não existia. Mas enfim, fiz a trajetória no mundo offline, passei por jornais, agências de publicidade, assessoria de imprensa, eventos, relações públicas, tudo. Né? Para poder parar lá em 97 numa coisa bizarra que estava chegando, que chamava internet, e que a gente precisava vender, porque afinal de contas as pessoas precisam se posicionar nesse canal novo, que não é canal, é ferramenta. Não, é ferramenta, mas é canal. Enfim, a gente não sabe exatamente. Quando a gente chega na internet em 96, 97, a gente começa a perceber uma mudança muito importante na comunicação de uma forma geral. Então, marcas começam a se posicionar nesse canal digital e passam a ter uma apresentação diferente no mundo institucional. Na sequência, você tem o Web 2.0, relacionamentos com o consumidor, muito curtos ainda, só através de e-mail. Depois você tem a 2000 e a grande bolha, né, onde os negócios não ficam, se ajustam todos em relação a tamanho e perspectiva. Mas você tem também a chegada dos e-commerces e, mais do que isso, de novo, um aprofundamento das relações com as marcas. A comunicação vai mudando e aquilo que era propaganda passa a ser storytelling, né? Quando a gente chega em 2006, especificamente, quando as redes sociais chegam no Brasil em língua portuguesa, você começa a perceber que as marcas precisam criar narrativas, porque elas já não vendem mais o produto. Naquele momento, o marketing de influência começa a ser muito importante. Você também tem um esvaziamento dos grandes publishers brasileiros, mundiais. Então, grandes jornalistas saem dos jornais e vão criando seus blogs. Verdade. Você vai lembrar disso, de quantos blogueiros foram. Verdade. Então, esse esvaziamento da mídia tradicional e a ampliação de todas as outras opiniões passam a mudar completamente as narrativas de produto, de marketing, de ideias de toda forma, a reverberação daquilo que se faz em mídia digital. Quem imaginava que uma Abril ia deixar de existir? Pois é. Como é que a gente imaginava que marcas de toda a natureza, cosméticos, por exemplo, tivessem que contar tanta história para poder vender um mesmo produto, né? Então aí você vê marcas se posicionando como contadores de história, porque não adiantava mais falar de produto. Quem fala de produto agora são os influenciadores. Se ele gostar, ótimo. Se ele não gostar, ele acaba com você. As redes sociais fazem com que as marcas tenham complexos e departamentos de gestão de crise, porque se elas não se adaptam, elas têm que rapidamente recorrer. Mais do que isso, a transparência começa a se transformar num valor e num conceito absolutamente primordial para os negócios. Então, tudo começa a virar e girar em torno da reputação. Mais do que isso, a gente precisa falar que veio. Então, causas, propósito, começam a aflorar de uma forma muito importante.
E é aí que você tem o descompasso daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente opina. Nesse momento, e aí já 2010 para frente, a gente vê consumidores atuando de todas as formas e modificando todos os tipos de negócio. Até 2010 eu trabalhei com publicidade, atendi muitas empresas, construí saques digitais, estive ao lado de grandes celebridades da televisão, de outro mundo, ajudando a construir o que eram os repertórios que se falavam no mundo digital. Depois disso eu desisti e construí uma metodologia para atender pequenos e microempresários, porque era uma camada que precisava muito da mídia de massa, que já não era mais o jornal, era a internet, que era a mídia mais barata e aonde eles precisavam contar a sua história, por que vieram, vender seu produto, prospectar o próximo cliente, atender aqueles que estavam falando deles e se posicionar enquanto pessoas físicas. Então, o meu foco se tornou micro e pequenos empresários e profissionais liberais que tinham muito conteúdo e queriam colocar à frente. Foi nesse momento que as organizações do terceiro setor, as ONGs, me descobriram e falaram, olha, me ajuda, porque ONG aqui também no Brasil é como um microempresário. Uma pessoa faz tudo e a gente tem pouco dinheiro, não tem mídia. Então, eu passei a dividir o meu dia entre atendimento de vários clientes. E aí, olhando para o terceiro setor, eu percebi que no Brasil tem um número que trafega por aí, a gente nunca sabe se é auditado ou não, mas que o universo das ONGs no Brasil seria quase de 820 mil ONGs. Nossa! Obviamente que não todas ativas, mas isso demonstra uma característica específica. Quer dizer, o brasileiro ele olha muito para como pode assistir e ajudar aquilo que não está sendo bem feito no Brasil, ou por conta do não atendimento governamental, ou porque as empresas também não estão suprindo. Mas isso comparado com os outros países é absolutamente maior, muito maior. A gente tem muito mais ONG. E o mais interessante é que as nossas ONGs não atuam para fora do país. Elas atuam dentro. Elas atuam dentro. Então, ONGs canadenses, Médicos Sem Fronteiras, atuam fora, não dentro do Canadá. Né? Eles exportam conhecimento, né? Eles ajudam o outro. Mas a gente tem que se ajudar. E aqui, o terceiro setor falta muito com o profissionalismo. E mais do que isso, ainda na rota da comunicação, muitos não sabem comunicar que vieram. Então, a gente parte só do grande coração, do assistencial, do benemérito. Mas a gente não consegue expor isso de uma forma muito clara e, mais do que isso, não consegue fazer os alinhavos e as articulações com o segundo setor que poderia subsidiar, e muito as ONGs. E aí isso passa a me encantar. Então, além de fazer a narrativa da causa, do propósito e da comunicação de uma forma geral do terceiro setor, eu também começo a construir articulações que vão ligar o terceiro setor com o segundo para potencializar. Nossa, eu não tinha ideia que era Passam... uma das iniciativas mais ricas e mais bonitas que passaram também pela essa trajetória foi a ponte entre a reserva e o banco de alimentos. Eu estava naquela ocasião lá, o 1P5P foi todo criado em 2016, eu estava lá. E hoje é um tremendo de um projeto. E a gente sabe que isso ajudou sobremaneira não só a própria ONG Banco de Alimentos, mas outras que fazem a colheita urbana na cidade de São Paulo, mas também a reverberar aí muito a importância da causa da fome e do desperdício de alimentos através de uma marca, que com marketing relacionado à causa levou a isso. Então essa parte me encantou, foi quando eu cheguei no capitalismo e a partir daí, então, fui voluntária de comunicação por conta da instituição, que eu falei, puxa vida, agora são os dois mundos que eu mais gosto, né? A gente está falando de ONG, a gente está falando de negócio, a gente está falando como... De marca e causa. De marca, causa, como é que a gente pode comunicar isso? E eu absolutamente vibrei e sou eternamente grata ao Hugo por ter me convidado, ao Rony também naquela ocasião, e aí mergulhei profundamente como voluntária de comunicação, ajudei a construir a marca, todo o planejamento estratégico que a gente tem até hoje, de conteúdo, todos os produtos, toda a expansão nacional, depois projetos de governança, enfim. E aí a trajetória é essa que está aqui. E respondendo especificamente a sua pergunta, quando uma mulher chega nesse posto, as pessoas prestam atenção. Prestam atenção por vários motivos, né? As perguntas são sempre como ela chegou até lá, por que ela chegou até lá, quem é ela, o que ela vai fazer de diferente. Basicamente, as perguntas que você me faz, as perguntas que me fazem sempre. E eu digo, eu sou de comunicação,
Eu cheguei aqui porque eu amo essa causa. Ela é a causa da minha vida. Eu realmente acredito que as empresas podem fazer muito mais e melhor. E é uma posição que eu carrego muito de uma característica minha, que é uma certa indignação, assim, como assim você não vai fazer mais, sabe? Então, às vezes eu estou dentro de uma reunião e aí eu estou olhando um CEO, um diretor falando e eu fico me perguntando, né? Puxa vida, mas será que ele já pensou em fazer esse projeto? Tem tanto dinheiro aqui do marketing, pega um pedacinho. Será que aquele dinheiro ali, será que não dá para fazer uma outra ação? Puxa vida! E aí eu fico sabendo, por exemplo, de outras marcas que já fazem muito. Esses dias a gente acabou de ganhar um patrone, um mantenedor, e nessas reuniões eu falei, puxa vida, mas você faz tanta coisa boa, por que não fala mais, né? Tem que cacarejar mais, né? Eu sou da política de que se a gente está fazendo coisa boa, a gente tem que contar. Passa muito pela comunicação. Então, tem coisas maravilhosas acontecendo, mas que comunica-se muito pouco. E também hoje em dia é difícil, você tem que saber comunicar, né? Porque se você não comunica certo, como a gente falou do storytelling, até trouxe aqui o Zé Martins que fala muito sobre storytelling, porque senão as pessoas não ouvem, porque elas não têm tempo. Ou não priorizam isso, às vezes, a gente não sabe, mas tem que ter uma maneira de você saber falar para atrair a atenção das pessoas para te escutar. Tem o canal certo, inclusive, tem uma frequência. Tem determinados assuntos que você não pode falar de um jeito só, você tem que falar de 5 jeitos diferentes, né? Também não raro me perguntam, como é que você fala de capitalismo consciente para pequeno, para grande, para médio? Porque existem traduções desse conceito diferente. Sim. Você tem que entregar muito conteúdo, você tem que tangibilizar, você tem que concretizar, você tem que localizar exemplos para que as pessoas vejam, acessem o exemplo e sigam, para que depois elas possam mergulhar. A gente tem que pensar com uma cabeça de criança, né? Criança que não entende nada, ela tem que saber o beabá, depois ela tem que ficar curiosa para conhecer um pouco mais, depois que ela conhecer um pouco mais, ela tem que ver acontecendo, tem que olhar aquele exemplo para falar, puxa vida, é aquilo que eu quero fazer. E pensar que não é uma coisa tão distante, tipo, eu sou pequeno, não é para mim. Não, ao contrário. Por sinal, a gente sempre fala, você é pequeno e é melhor você trabalhar desde pequeno. Porque se você trabalhar em todas esses pilares, na sustentabilidade desde pequeno, você não só vai se fortalecer, como você vai ser preparado para ser o melhor fornecedor do grande. Muito bom. Né? Então, eu sou pequenino, eu sou uma empresa pequenininha, eu tenho só 50 funcionários, eu não preciso pensar em ESG. Sinto muito, precisa. Você não quer ser contratado pelo grandão? Eu quero. Você não quer um contrato grandão? Quero. Então, por favor, é já? E qual a relação que você vê quando fala do aprendizado, né, do líder do futuro, pelo que você Isso, falou, da plataforma, líderes do futuro. Para treinar as pessoas que querem aprender. Entendo que também alguns líderes, não só os aprendizes. Aprendizes estagiários neste caso, porque tem todo um conteúdo elaborado para essa idade, com um timing específico para esta geração, que é bem diferente de outros, e o restante da plataforma educacional do Instituto é para líderes mesmo, os executivos de todo dia. Então, aí a gente tem outras certificações. Tá, que daí é para o cara que pode ser um microempresário, por exemplo. Pode. Ele pode entrar, quando ele entra no Instituto, ele já é elegível a fazer a certificação básica. Então, você tem lá 6 horas de um alinhamento de valores entre capitalismo consciente e liderança. Quer dizer, na hora que ele se inscreve, que ele faz a aplicação ali, ele consegue, ele tem como benefício, ele tem que pagar esse curso? Ou qual é? Todos os associados contribuintes, e aí a gente ele tem esse benefício. Tem o benefício. Isso é legal, todos os contribuintes. A gente tem 2 categorias para pessoa física. 100% gratuita, embaixadores 1, que a gente chama. Então, você entra e segue todos os nossos conteúdos. Maravilha. Tá tudo lá. Então, inclusive, a gente vai lançar uma coisa chamada ICCB Play. É um canal streaming maravilhoso que a gente está preparando para o mês que vem. Legal. Então, no canal streaming, no aplicativo, você vai ver tudo que você precisa ver sobre capitalismo consciente. Os 4 pilares, talks, zine consciente, revista eletrônica. São quase 12 tipos de conteúdo. Os embaixadores os embaixadores contribuintes, além de tudo isso, ainda recebem uma cadeira na certificação básica e vão receber também livros. Quando a gente edita, a gente manda de presente. E existem 4 categorias de pessoas jurídicas, que vai de startup a patrono.
de contribuições diferentes, contrapartidas diferentes, livre escolha das empresas. Ai, Dani, por que livre escolha? Porque eu quero que a empresa se engaje pelo movimento, que ela se engaje pelo conceito e esteja aqui no formato em que ela desejar. Eu não estou aqui para ser certificadora, não sou agência reguladora, não acreditamos na certificação de um CNPJ, não posso certificar consciência num CNPJ. A gente está aqui para acolher... processos, por exemplo, que o Sistema B faz isso. O Sistema B é certificador no viés sustentabilidade, já com parte jurídica, auditoria, uma série de coisas. Nós não. Nós somos um movimento que acolhe líderes empresários que desejem amplificar a sua consciência e orientar a sua atuação para os 4 pilares de capitalismo consciente, promovendo um impacto positivo. Então, a gente vem antes de Sistema B, a gente vem antes de outras decisões que são mais verticalizadas. Portanto, não somos uma agência reguladora nem certificadora. Nós trabalhamos para o líder. Tá? E sim, um conjunto de líderes certificados certamente formará um CNPJ mais consciente. Que isso tem a ver até com o que eu escrevi no livro, que é: você não pode ter um mundo consciente se você não é consciente como indivíduo. Sim, parte do tem que indivíduo. Ter autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. Se você não tem autoconhecimento, você não vai entender nem por que você age de um jeito A ou B. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente parte do pressuposto de que o nosso foco é a pessoa física, o líder. Sendo ele líder de uma empresa de 20 mil funcionários, 10 mil funcionários, 1.500, 100, não importa. O líder de um departamento, o líder de uma turma, de um grupo de trabalho. Todos nós somos líderes na vida. Todos nós. A gente pode ser líder ou colega de uma pessoa só e a gente pode não ter ninguém, pode ser esporádico, mas a gente é líder de nós mesmos. E protagonistas. Totalmente protagonistes. Aquilo que a gente faz parte da causa e, obviamente, vai fazer parte do efeito. Tudo que gira em torno de nós, de alguma forma, foi causado por nós também. Ou porque a gente decidiu sim, ou porque a gente decidiu não. E como a gente fala, mesmo que você não tenha decidido nada... Você está decidindo. Você está decidindo não decidir nada. Exatamente. Então, tem impacto de alguma forma. Então, o nosso foco é trabalhar com os líderes. A gente quer líderes fortalecidos pessoalmente. Para que daí depois eles tomem as decisões deles de implementar uma cultura que tenha... Uma gestão mais fortalecida e práticas mais alinhadas com os pilares. Isso sim. Tem uma troca entre as lideranças dessas empresas que estão buscando esse caminho mais consciente, onde elas trocam best practices, enfim, ou aprendizados, erros, enfim. A gente tem uma série de momentos, de eventos, onde a gente traz muito os nossos associados para conversar. Então, a gente tem, por exemplo, toda uma websérie chamada CC na Prática, onde são vários depoimentos dos nossos associados sobre as suas práticas. Mas eles podem debater, trocar? A gente faz isso em momentos específicos. A gente tinha até o ano passado sessões de mentoria, por exemplo, onde a gente reunia líderes dos associados para debater sobre isso. A gente está modificando um pouco esse produto agora, mas tem momentos específicos em que a gente traz esse debate. Não é constante, nem um fórum aberto, mas a gente traz momentos específicos e tenta cada vez mais criar coisas e espaços, né, onde eles possam interagir. A gente tem, por exemplo, vai ter agora um café da manhã, voltamos ao presencial, e é um momento de café da manhã mesmo, onde a gente só coloca 30 pessoas na sala, que não conhecem nem nunca tiveram contato com o capitalismo consciente, para poder nos ouvir e ouvir em loco um dos associados contando as suas boas práticas. Então, ali vai ser uma roda de conversas, um espaço específico de networking para quem quer conhecer o que é um empresário orientado para capitalismo consciente. E o que ele faz, como ele age. As dificuldades que ele tem para implementar. Exatamente. A gente lançou um produto para microempresariado agora, que é só sobre para você observar o seu roteiro, a cultura organizacional, e depois isso vai ter sessões de mentoria específicos. Então, a gente está começando a trabalhar em produtos que sejam mais nichados, para que as pessoas possam se aproximar
de uma forma mais rápida e mais pontual, mais vertical, e que tenham espaços de networking e troca, porque a gente sabe o quanto isso é valioso, né, para todos nós. Quando você vê hoje o público do capitalismo consciente, né, porque eu me lembro lá em 2013, quando começou, era um público mais sênior, mais executivo. Sim. Como que é hoje o público que está se interessando por esse conceito? Existe uma predominância ou não existe? Existe uma predominância de microempresários muito engajados em prol do impacto positivo de uma maneira geral. Então é uma nova onda de criação de negócios, todos orientados para empreendedorismo mais social, mais de impacto mesmo. Então a gente tem, na nossa base de associados, são 180, eu posso dizer para você que pelo menos 70 são empresas de pequeno porte, com CEOs e fundadores muito ativos, prestando muita atenção no que podem fazer. Aí a gente tem um range de média... E jovens, ou não? Na maioria. Não super jovens, mas jovens, né? No máximo até 38, 40 anos. Aí a gente tem uma camada de empresas que já existiam, mas que entendem a necessidade de se remodelar. Então, nos seus momentos de refundação, reorganização, transição, todos esses termos estão se usando hoje, né? Transitoriedade, enfim. Porque está todo mundo se revendo. Né? Nesse zeitgeist aqui, né? Enfim, esse tipo de empresa é a que demanda bastante do nosso conteúdo. Eles querem se reciclar cada vez mais e melhor, questionam sobre o que mais a gente tem, usam todos os nossos cursos, estão em todas as certificações. É um pessoal bem ativo. E a gente tem uma camada ainda de empresas bem grandes, sêniores, que a gente já sabe que as lideranças estão para nos ajudar a dar grandes exemplos, a estar no palco, a inspirar os que estão chegando agora, a contar que as grandes transformações existiram e que elas são possíveis. A gente tem associados muito grandes que já bonificam, por exemplo, os seus executivos através de métricas de sustentabilidade, enfim. Gente muito parruda com relação a isso e muito consciente do impacto positivo. Que se fala isso, sabe? Cujo o CEO aqui no Brasil e no mundo inteiro resplandece esse tipo de decisão e é absolutamente motivador e inspirador para quem está na parte de baixo. Eu vou explorar, aproveitar que você está aqui e te fazer uma pergunta. Para o microempresário, para o pequeno empresário ou para o médio, que prática você poderia sugerir, por exemplo, para alguém que muitas empresas cresceram muito na pandemia, claro, principalmente as mais digitais, etc. Mas tem muita empresa que sofreu com a pandemia, se encolheu, já está se recuperando, mas tem muitas que tiveram afetadas. Como que elas conseguem, apesar de algumas dificuldades de adaptação ou de se reinventar, usar alguma prática que você daria um exemplo para elas, assim, da liderança ou de uma prática positiva para elas influenciarem, engajarem os seus funcionários para virarem mais socialmente e empresarialmente mais consciente? Vamos ver se eu vou conseguir responder a sua pergunta. Até principalmente quando você falou, olha, algumas conseguem até dar bonificação. Muitas às vezes não conseguem. Não, claro. E tem muita gente que nem entra nessa seara. Não se trata disso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim: ESG, sustentabilidade, capitalismo consciente, são conceitos que são intrínsecos da liderança que está olhando uma nova forma de fazer negócios. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente entende esse líder como um líder que realmente deseja empreender mudanças no seu entorno. Mais do que isso, não são palavras minhas, né? Simon Sinek, nosso super mago inspirador. Negócios são pessoas. Se você não trabalha bem com as pessoas, você não tem negócio. Partindo também desta premissa, todo o seu negócio
tem que falar com as pessoas, tem que administrar essas pessoas, tem que cuidar dessas pessoas, tem que olhar para elas de uma forma diferente. Então, como é que a gente faz ESG ou capitalismo consciente numa empresa pequena ou que sofreu? Acolhendo as nossas pessoas. Quem são as nossas pessoas? O que elas estão precisando? Qual é o ambiente mais seguro, mais acolhedor, mais orientado para a humanização que eu posso criar aqui dentro? Mais do que isso, quais são as nossas regras de conduta, o mais claro e éticas possíveis? Onde estão os nossos valores? Para que propósito a gente trabalha? Todo mundo pode fazer isso. Sim. E não adianta colocar na parede. Tem que passar para todo mundo ver, tem que fazer todo mundo experimentar. Tem que ser Pensa na bem, prática, se a gente está olhando para essa governança e determina que essa governança, alinhada com valores, né, é viva, é transparente de fato para todas, a gente já está mostrando a que veio e qual o nosso cerne, né? Aquilo que existe dentro profundamente do nosso negócio para todo mundo. Já meio caminho andado para olhar para as pessoas e falar com elas com verdade, com amor, com cuidado. A partir daí, você passa a cuidar das pessoas de uma forma completamente diferente. Ouvindo, trabalhando aquilo que elas têm de diferente e traduzindo essa diferença em multiplicidade criativa, por exemplo. Todo mundo fala, diversidade e inclusão é cota. Não, gente, diversidade e inclusão é diversidade de ponto de vista. Isso é muito bom. É diversidade de criação. Caramba, é muito mais do que gênero, raça, diversidade intelectual, geracional. É ponto de vista, isso é muito bom. Se a gente cruza dois pontos de vista de duas pessoas que vivem em lugares diferentes, que foram criados de formas diferentes, caramba, o que a gente coloca de coisa boa? Depois que a gente faz isso e tá todo mundo olhando de uma maneira carinhosa para aquilo que a gente está construindo, trabalhar com qualquer coisa, do S para fora e do meio ambiente, Dri, é muito mais fácil. E aí as coisas básicas, né? Dentro do escritório, como é que a gente trata o nosso consumo de energia, a nossa reciclagem de resíduos, os nossos excedentes, se a gente tiver, por exemplo, no varejo alimentar. Como é que a gente tem ideias criativas para um excedente, por exemplo, têxtil, se a gente trabalha no varejo de moda. É deixar as pessoas falarem e colocarem a sua diversidade e os seus pontos de vista a serviço do E, que não necessariamente são as regras do mercado, né? Ninguém vai fazer uma microempresa, controlar hipercréditos de carbono, enfim. Não, tem tanta coisa para fazer antes disso. Como a gente fala, MEI. Como é que eu atuo no E do MEI? Puxa vida, separa lixo, recicla lixo. Você já está ajudando bastante. Alô, boleira, né? A embalagem do leite condensado de um lado, né? O restante da casquinha de ovo do outro. Cara, pode parecer absolutamente óbvio. Fazer uma compostagem. Exato, Adri, mas assim, pode parecer óbvio, mas não é. Quanto mais a gente traduz, mais fácil fica. E quanto antes a gente começa, melhor. Então, governança, sim, parte do princípio da gente olhar todos os nossos documentos, da gente pagar tudo aquilo que precisa pagar para o governo, da gente estar em ordem, para o S de dentro, né, para as nossas pessoas. Enfim, tem tanta coisa para a gente fazer. Eu também escutei, assim, de uma forma ainda mais formal, né, SG. Eu estava ouvindo uma advogada e ela falou, olha, vamos lembrar que primeiro é regulatório. Tem uma série de regras a serem cumpridas. Sim. Não vamos devanear de que agora que é SG são só coisas novas. Não, tem muita coisa que está na regra, tanto de governança, documentações, sim, cotas, diversidade, que já são parâmetros que precisam ser cumpridos, para depois a gente incrementar com autorregulação daquilo que a gente quer. Então a gente precisa fazer esse exercício, né? E eu acho que o brasileiro precisa aprender, quando a gente precisa desconstruir determinados conceitos para a gente depois reconstruir em formatos diferentes. De novo, essa é uma tônica e um jeito que eu gosto muito de tratar as coisas. Eu gosto de desconstruir conceito e depois construir de novo, porque a gente consegue construir diversas formas para diversos públicos. Muito legal. Bom, a gente está quase já 1 hora conversando aqui.
E estamos indo para os finalmente. Eu queria te perguntar, você tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem ou de alguma coisa? Você já falou coisas riquíssimas aqui, de grandes aprendizados, mas de repente de alguma atividade que você está desenvolvendo lá no capitalismo, no Instituto, e que você gostaria de dizer, de convidar as pessoas para participar? Olha, Adri, eu sempre, obviamente, terminaria a apresentação ou qualquer speech meu convidando as pessoas para conhecer o Instituto mesmo, porque eu acho que a gente construiu um instituto que já nos trouxe, né? A gente teve a honra, você participou do grupo de cofundadores. Eu sou uma pessoa absolutamente grata a todos vocês, né? O nosso grupo de cofundadores, inclusive, estão todos listados no nosso site. Por favor, entrem lá e vejam todos eles. E todos os conselheiros também, de todas as gestões e dessa atual. Lógico que a gente construiu um instituto e vocês trouxeram para cá com o objetivo de amplificar a visão dos empresários. E a gente continua fazendo esse trabalho, a gente continua servindo a este propósito, que eu acho que é a frase mais adequada. E lógico que o que mais a gente quer é que as pessoas se aproximem e se sintam impactadas, né, por aquilo que a gente está trazendo, tudo aquilo que a gente constrói de conteúdo e o quanto isso pode amplificar a vida delas. Mas eu acho que o recado que mais tem a ver com o momento de fato atual, da sociedade civil, do capitalismo consciente, e até meu momento pessoal, que eu acho que é o que a gente fala muito, a gente precisa parar e ter noção do impacto que a gente gera em cada coisa que a gente faz. Cada palavra que a gente dá, cada ato que a gente constrói, cada ação que a gente tem é muito impactante. Um dia desses me perguntaram se a gente poderia... O que seria um exercício bom para a gente transferir os ODS da ONU para o dia a dia da nossa vida. E aí a gente fica se questionando, dizendo, nossa, mas os ODS da ONU são uma coisa tão grande, né? Não vou chegar nisso nunca. Não dá para chegar? Claro que dá. Veja só, se você pegar uma pessoa que desconhece completamente os ODS e você entregar para ela um pouco da sua experiência do dia a dia, você já está ajudando ela a sair da pobreza, a diminuir desigualdade. Se você pega a funcionária da sua casa ou do seu escritório de baixa renda e ensina ela a abrir uma conta no banco, você está incluindo ela no mercado. Sim. Você está incluindo ela na sociedade. Você está ajudando ela a se sentir pertencente de uma sociedade onde ela é, assim, peça primordial. Peça primordial. Na hora que você senta com um jovem e pergunta para ele na sua hora de almoço o que ele quer ou não da vida dele, e por mais que você não faça um teste vocacional, você use os seus recursos pessoais, o seu conteúdo, para ajudá-lo a decidir entre A e B, ou que ele passe, né, o seu ensinamento e o ajude a exemplificar um determinado conceito, você está atuando na diminuição de qualquer desigualdade. Então, eu acho que o maior recado é para que a gente tome ciência do quanto a gente é impactante. E que a gente pode ser todos os dias, a qualquer momento. Se a gente fizer isso de coração, né? Se a gente realmente entregar para quem está do lado aquilo que a gente gostaria que entregassem para nós, quando a gente, numa época de super curioso, né? E super pequenininho, queria aprender mais e mais. Então, o recado é sempre impacte-se. E faz mais do que aquilo que dá para fazer, que sempre cabe um pouquinho mais. Muito legal. Agora fala só o site, porque o site do Instituto é www.ccbrasil.cc. Capitalismo consciente, né? Só que reduzido, ccbrasil.cc. Não é .com nem .br, é .cc. E nas redes sociais, Instagram, @Capitalismo Consciente Brasil, LinkedIn e Facebook da mesma forma. Muito bom. Obrigada, Dani. Uma delícia conversar. Prazer enorme. A gente só não contou muita piada e a gente não deu tanta risada assim, mas a gente deixa para outra conversa. Muito bom. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada de vocês acompanharem o nosso bate-papo aqui com a Dani Garcia, a Daniele, que é maravilhosa. E entrem no site, como ela citou, porque lá tem um mundo de conhecimento, um mundo de experiências muito legais que eu posso incentivar vocês, que faz diferença no nosso dia a dia. Então, até a próxima conversa e obrigada pela participação.